Vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, esse evangelho que é um evangelho maravilhoso, é um evangelho que exalta a pessoa de Jesus Cristo como Rei. Ele é diferente dos outros três evangelhos, porque João ele vai se deter muito mais na pessoa divina de Cristo, nos seus milagres, nos seus sinais, no seu poder, na sua glória, na sua graça poderosa. Embora os outros evangelistas são tão importantes quanto João, ele especificamente é diferente, até porque João escreveu a gentios. Provavelmente quando João escreveu esse evangelho ele estava em Éfeso e ele escreveu para os Efésios. Por isso que vocês vão perceber que ele explica tanto as coisas que ele fala quando os termos são judaicos, quando os termos têm relação com o povo judeu. Ele sempre faz questão de explicar. Por exemplo, se vocês observarem aí no capítulo 1, ele vai no verso 41, ele diz: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Se ele estivesse escrevendo a judeus, ele não precisava explicar que a palavra Messias significa Cristo, porque a palavra Messias em hebraico é ungido, a palavra Cristo em grego é ungido. Então ele explica para que os gregos que estivessem lendo esse texto pudessem entender melhor. Então vocês vão ver várias vezes João explicando. O capítulo 1 de João, ele é maravilhoso pelo fato de que João ele descreve a eternidade do Verbo. Ou seja, João ele mostra que Jesus, antes de historicamente se tornar homem e receber esse nome Jesus, ele é Deus. Ele já existia como Deus. Ele já existia desde toda a eternidade. Ele já estava no princípio com Deus, ele era Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Depois ele disse que ele era a luz. Depois ele explicou que apareceu um homem que testificava dessa luz, que era João Batista, mas que esse homem não era a luz. Ele apenas testemunhava da luz, mas os homens não recebiam essa luz, não aceitavam essa luz que é Cristo, por causa dos seus pecados, por causa das obras más dos seus corações. E o texto vai dizer que todos aqueles que receberam essa luz, ou Jesus Cristo, por meio da fé, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nem sequer, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí ele fala da encarnação de Cristo, e depois ele vai entrar no testemunho de João Batista, na prática. Como foi que João Batista testemunhou dessa luz? Nós falamos aqui sobre isso. E vocês viram que os judeus, os principais dos judeus, o Sinédrio, aqueles homens que eram os líderes da nação de Israel, eram líderes religiosos, eram líderes políticos, eles mandaram os sacerdotes e levitas para questionarem João Batista, para saber se João Batista, que estava batizando os próprios judeus, era o Messias. Porque essa era uma característica do Messias, de vir e chamar o próprio povo de Deus, né? O povo no sentido de nação escolhida, da qual a nação viria o Salvador. Ou seja, João Batista estava batizando esse povo, chamando esse povo ao arrependimento, e esses líderes queriam saber se João Batista era o Messias. E João Batista diz que não era, porque ele apenas batizava com água, ele apenas aplicava o sinal da verdadeira realidade que seria aplicada pelo próprio Cristo, que seria o batismo com o Espírito, né? Jesus Cristo era através dele, da obra dele, que o Espírito seria derramado na vida das pessoas, e que João Batista não tinha condições de servi-lo na mais humilde função, que era se ajoelhar aos seus pés, tirar as suas sandálias, desatar as suas correias e lavar os seus pés, que era o serviço mais humilde que um servo, que um escravo poderia fazer. Então João Batista reconhece isso. E aí quando Jesus volta, Jesus já tem sido batizado por João Batista, Jesus volta do deserto, vocês sabem da história, os evangelistas vão dizer que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, ele é tentado durante 40 dias e 40 noites, ele vence
o tentador, ele volta para onde João Batista estava, e João Batista, quando olha Jesus vindo em direção a ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João Batista não estava mais com as multidões. Se você observar, a gente já estudou toda essa parte, nós vamos começar a ler aí no versículo 35 de João 1. Eu não vou poder repetir tudo, né? Muita coisa, mas vamos lá. No verso 35 diz: no dia seguinte, expliquei a vocês aqui que esse dia aqui, no qual fala o dia seguinte, já era o terceiro dia. Se você for observar no verso 29, tem no dia seguinte. E se você observar no verso 35, mais uma vez começa no dia seguinte. Então o primeiro dia, qual é o primeiro dia? É o primeiro dia que começa no verso 19. No verso 19, João está testemunhando. Esse é o primeiro dia, no qual o evangelista que está escrevendo tem na sua cabeça. Aí quando você chega no verso 29, tem no dia seguinte. Nesse dia seguinte, Jesus vem para ele. Diz: viu João a Jesus que vinha para ele. Esse é o segundo dia. No verso 35, já é um terceiro dia. João não está mais com as multidões, mas João está apenas com a presença ou com a companhia de 2 discípulos. Quem são esses 2 discípulos? Um é chamado de André e o outro nós não sabemos o nome, porque provavelmente é o próprio escritor desse evangelho, é João, tá? Então diz aqui o texto: no dia seguinte estava João outra vez na companhia, esse João aqui é o João Batista, na companhia de 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar. Agora Jesus não está vindo para ele, Jesus está passando. Por que Jesus está passando? Porque agora Jesus está iniciando oficialmente o seu ministério. Agora está chegando a hora de João Batista diminuir. Na prática, agora está chegando a hora do ministério de João cessar. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Porque enquanto muitos homens hoje procuram ministérios para si mesmos, para a sua própria glória, João Batista, ele visa única e exclusivamente a glória do Messias, a glória de Jesus. Ele é consciente de que o seu chamado é para a glória de Deus. E a minha pergunta é, irmãos, é diferente conosco? É diferente conosco? Não. O nosso chamado, a nossa vida, tem como função principal a glória de Deus, seja no que for. Eu posso ser a pessoa mais simples, não importa, eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser missionário, eu não preciso ser pregador, em qualquer área que Deus quiser lhe usar, nas coisas pequenas que Deus quiser lhe usar, pequenas muitas vezes diante dos homens, mas se nós servirmos a Deus, tudo o que nós venhamos a fazer, que seja para a glória de Deus, deve ser para a glória de Deus. Mesmo que você seja aquela pessoa: olha, pastor, o que eu faço é apenas interceder, né? Eu gosto de usar o exemplo da irmã Terezinha, da irmã Júlia, né? Que são senhoras, né? Com todo respeito, são senhoras que são um pouquinho só mais velhas do que eu, né? Mas louvado seja Deus pela vida dessas irmãs. Essas irmãs podem estar fazendo muito no sentido físico, com o seu corpo, saindo para evangelizar, indo numa casa, indo noutra, claro que não. Mas dentro da condição em que elas têm, como a irmã Lourdes também, como outras mulheres, cada uma fazendo a sua obra. Uma ajudando na oração, outra ajudando na parte administrativa, outro cuidando, zelando pelas coisas da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. A irmã tem uma lista ali, um caderno que ela me mostrou com mais de 200 nomes. Ela disse que entra no seu quarto para orar, começa um por um, quando termina já é quase 11 horas da manhã. Entra de 8, quando termina é quase 11. Veja, isso é maravilhoso. Cada um fazendo o seu trabalho. A irmã Lourdes chega aqui toda terça-feira, vocês não a veem, mas ela está lá atrás, quebrando sua cabeça com a parte administrativa da igreja. Tudo nessa igreja passa por ela. Compras, pagamentos, tudo. Uma senhora que já é aposentada, viúva, que poderia estar descansando em casa, né? Mas ainda trabalha, sai do seu trabalho e vem direto para cá para continuar trabalhando, fazendo para a glória de Deus. E assim são vocês, cada um de vocês.
que estão envolvidos na obra do Senhor, cada um fazendo a sua parte, não importa a quantidade, não importa o tamanho do que você está fazendo, mas aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e você tem feito com zelo, com louvor, para a glória de Deus, isso é maravilhoso. João, quando ele vê Jesus, mais uma vez, e agora passando, iniciando o seu ministério, ele mais uma vez afirma, estava com os 2 discípulos, poderia querer os discípulos para ele, mas ele disse não, eis o Cordeiro de Deus. E o que é que acontece? Os discípulos deixam ele e vão atrás do Cordeiro. Veja verso 36. Vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Veja que João, ele sempre explica, né? Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Onde assistes é onde moras. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Veja, esse dia, ele marcou tão profundamente a vida do apóstolo João, que João fez questão de citar a hora. Somente um evento que marque a sua vida de tal maneira, para você não se esquecer nem sequer da hora. Ele disse era a hora 10ª. E aí eu discuti com vocês se essa hora 10ª, se fosse para os romanos, era 10 da manhã ou 10 da noite. Mas provavelmente 10 da manhã. Se era para os judeus, provavelmente 4 horas da tarde. Então, a gente não sabe aqui exatamente que hora é essa. Mas, independentemente disso, sigamos, porque a gente já estudou isso. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João. Veja, ele ouviu o testemunho de João e fez o quê? E seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, e disse, tu és Simão, que era o nome próprio dele, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, em aramaico, que quer dizer em grego Pedro. Tu serás chamado, ou seja, quando 2 coisas são interessantes aqui. Quando aqueles homens passam um dia com Jesus, André e provavelmente João, o evangelista aqui, aquele encontro foi tão marcante na vida deles, que a primeira coisa que eles quiseram fazer foi compartilhar que tinham encontrado Jesus as pessoas mais próximas. Veja que esse encontro com Cristo foi tão poderoso na vida deles, e é isso que deve acontecer conosco. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós começamos a ter experiências com Cristo, quando nós começamos a andar com Cristo, a aprender de Cristo, o nosso desejo é passar o que nós estamos recebendo para as outras pessoas. E a primeira coisa que veio na mente de André, provavelmente na mente de João também, porque se você observar o texto no versículo 40, diz assim, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou, observe, tem uma palavrinha aqui que ela nos dá um entendimento muito mais amplo. No verso 41 diz, ele achou primeiro. Por que ele achou primeiro? Porque eles não saíram somente em busca de Pedro, eles saíram também em busca, provavelmente, de Tiago, que era irmão de quem? De João. Como é que nós sabemos isso, pastor? Quando você vai ler os evangelhos, aí você vai ver Jesus passando pelo mar da Galileia, e aí ele vê Pedro e André num barco, e chama e diz, olha, vocês têm que me seguir, ou sigam-me, que eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Mas na frente ele chama quem? João e Tiago. Por que isso acontece tão rápido? Porque eles já se conheciam, porque eles já sabiam que ele era o Messias. Os evangelhos não narram esse acontecimento como João narra. Então João está dizendo aqui que ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, e levou Simão até Jesus. Olha, vamos até, nós achamos o Messias,
Nós achamos aquele a quem o Antigo Testamento aponta, o nosso Salvador, o rei que vai tomar o trono de Davi, que vai reinar para todo sempre, o verdadeiro profeta, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Senhor. Olha, nós achamos o ungido de Deus, o Filho de Deus. E aí Pedro, como era, veio ver quem era Jesus. E em vez de ele olhar para Jesus e perguntar alguma coisa a Jesus, é Jesus quem o observa e é Jesus quem fala sobre ele. Na verdade, aqui, irmãos, Jesus traz uma palavra profética acerca da vida de Simão. Não se fala de Tiago aqui, que provavelmente deve ter sido encontrado pelo seu irmão João. João não vai usar o seu nome nesse evangelho. Ele vai sempre usar termos que nós não sabemos quem é o discípulo, mas ele vai dizer o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus reclinava a cabeça no seu ombro. Ele nunca diz que é ele. Tão humilde era o narrador desse evangelho. Ele não tinha nenhum interesse de trazer glória para si, mas ele não podia negar a verdade. Por isso que ele escreveu essas coisas. E aqui, irmãos, no versículo 42, diz assim: e o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, veja, Jesus, essa palavra olhando aqui, ela traz a ideia de Jesus ficou observando Pedro. Já pensou, hein? Aquele olhar de Jesus deve ter penetrado na alma de Pedro, né? Pedro, quando parou diante dele, o Senhor contemplou Pedro e olhou nos seus olhos, e olhando para Pedro, ele falou algo que iria acontecer na vida de Pedro. Aqui ele vai dizer: Pedro, tu ainda não és, mas tu serás uma pedra, tu serás firme. E nós vamos ver que, embora a vida de Pedro, no decorrer do seu ministério, ela tenha altos e baixos, quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, Pedro se torna um dos líderes mais importantes da igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos vai mostrar Pedro de um lado e Paulo do outro, todos dois com a sua importância. Amém? Vamos para o verso 43. Isso aqui eu dei só uma resumida. E aí vamos para o verso 43, que é o que nos interessa hoje, terminar o capítulo 1. E se der, a gente entra nas bodas de Caná da Galileia, tá bom? Mas se não, a gente fica até o final. Veja, nós já temos quantos discípulos? Vocês lembram? Nós temos Jesus, nós temos André, nós temos, quem mais? Provavelmente João, né? João, quem mais? Pedro e Tiago, né? O texto não diz Tiago, pelo menos o texto não diz Tiago, mas vamos deixar Tiago de lado, já que o texto não fala. Nós temos um discípulo sem nome, porque nós temos dois discípulos que estavam com João, um se chamava André, o discípulo sem nome provavelmente é João aqui, o escritor, João o evangelista. Então nós temos dois. Eles encontram Pedro, correto? Então ele tem 3 discípulos. Agora Jesus vai encontrar mais 2 discípulos. Veja que quando nós vamos ler os evangelhos, nós achamos que foi num dia assim que Jesus saiu e chamou: olha, vem fulano, vem cicrano, e conseguiu os 12 discípulos de uma hora para outra. Mas não foi. Alguns até acreditam que durante alguns meses Jesus ele caminhou apenas com poucos discípulos, e aos poucos foram chegando os outros, e chegando até Jesus. Depois sim, Jesus passa uma noite orando e confirma a escolha dos 12. Esses 12 serão aqueles que estarão comigo na intimidade, estarão comigo muito mais próximos. Eu trabalharei e ensinarei eles como não farei com outros. Então veja verso 43, por favor, até o verso 51. A gente faz uma leitura total, depois a gente volta para o verso 43. Os irmãos perdoem nosso som aí, que ele está com alguns problemas. A energia deu uma queda, mas não tem problema. Verso 43. No dia imediato, veja, que dia é esse? Já é o 4º dia, né? Então tem um primeiro dia que João Batista está com as multidões. Tem um segundo dia que João Batista se encontra com Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem o terceiro dia que João Batista está apenas com 2 discípulos. Jesus aparece novamente passando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus.
e os 2 discípulos seguem e passam aquele dia com ele. E agora nós temos o 4º dia, que é o dia imediato. Nesse dia imediato, diz assim, verso 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para onde? Para a Galileia. Lembrem-se que João Batista estava pregando numa cidade chamada de, vocês lembram? Betânia. Mas não era a Betânia de Lázaro, não era a Betânia de Maria, era a Betânia que ficava na outra margem do rio, era outra Betânia, fica na região da Judeia, próximo à Galileia. Lembrem-se, a Galileia fica no norte, a Judeia fica no sul, no meio fica Samaria. Então, Jesus, o ministério de Jesus se dá muito mais na Galileia, embora João Batista vá tratar do ministério de Jesus especificamente na Judeia. Mas aqui ele diz, porque ele vai, veja, ele está começando a preparar os ouvintes para entenderem que Jesus está caminhando e que vai para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Então ele já começa a preparar o terreno. Observe verso 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida ou Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Em algumas versões não tem uma pergunta, em algumas versões tem uma afirmação. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês. Tem pergunta também? Todas as Bíblias aqui tem pergunta, é? É pergunta? Nenhuma tem afirmação, não? Nossas traduções são uma graça, né? Então, por exemplo, no verso 50, algumas traduções podem trazer uma afirmação em vez de uma pergunta. Então Jesus não está criticando Natanael. É como se ele dissesse, olha, tu vais ver ainda muito mais coisas. Na nossa versão tem uma pergunta. Por quê? Porque no grego, o sinal no grego para interrogação e para exclamação é o mesmo. Por isso que é difícil às vezes saber quando é uma pergunta ou não. Mas tudo bem, isso não nos importa. O que importa é o seguinte, Jesus diz, ao que Jesus respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pode ser essa afirmação, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Mas pode ser uma pergunta, que seria, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos voltar aí para o verso 43 e vamos entender essa palavra. Bem, irmãos, a partir daqui nós vamos ver que João, ele vai praticamente desaparecer, João Batista. E agora nós teremos o ministério do Senhor. Nós teremos o ministério do Senhor. O Senhor é quem vai falar mais na frente sobre João Batista. Vocês vão ver isso no capítulo 3, a partir do verso 22. Mas não precisa olhar agora. Mas nesse momento, nós temos Jesus com 3 discípulos. Jesus com João, com André e com Pedro. E agora o texto diz que no outro dia, ou no dia imediato, ele resolve partir para a Galileia. Com certeza, seus discípulos provavelmente estavam com ele. E ele encontra, o texto diz que ele encontra Filipe no caminho, a quem disse, segue-me.
É claro que Filipe, com certeza, ele era um discípulo de João Batista. Com certeza Filipe já estava com seu coração aplanado. Lembram que João Batista veio para aplanar o terreno para a chegada de Jesus? Lembrem-se que João Batista ele pregava arrependimento de pecados e batizava todas as pessoas que se arrependiam dos pecados. Então Filipe, ele era próximo desses outros discípulos que já estavam com Jesus. Filipe, ele era da cidade de Betsaída, ou Betsaida, e a palavra Betsaida, ou Betsaída, significa casa de pesca. Casa de pesca. O texto diz aqui, Filipe era de Betsaída, ou cidade de André e de Pedro. Cidade de André e de Pedro. Veja, então ele era conhecido de André e de Pedro. Provavelmente ele tinha recebido a pregação de João Batista e estava na mesma expectativa. Provavelmente ele também ouviu e viu quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não foi à toa que houve esse encontro. Jesus não se encontra conosco à toa, irmãos. Sempre há, num tempo histórico da nossa vida, se é que nós vamos ser encontrados por Ele, e se realmente estiver nos seus decretos, que isso não vai escapar. Não importa, no momento certo Ele nos encontrará, Ele nos alcançará e Ele nos chamará. É isso que nós vamos estudar domingo. Que Ele, no tempo certo da nossa vida, determinado por Ele, Ele vai nos chamar. Não importa se você tem 40, 30, 20, 10, 70, 80 anos, Ele nos chama. Quando Ele chamou Moisés, Moisés tinha 80. Quando Ele chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. Enquanto Ele chama uns mais novos, Ele pode chamar outros numa idade um pouco mais avançada. Mas se Ele tem um propósito de nos salvar, Ele vai nos encontrar no tempo certo. E aqui Ele encontra Filipe. E Ele disse a Filipe: segue-me. Onde Filipe claramente não titubeia, mas de imediato ele obedece espontaneamente o chamado de Jesus. Esse é o verdadeiro chamado que alcança o coração. Esse é o verdadeiro chamado que alcança o nosso coração. Filipe, segue-me. Inclusive, irmãos, só existe 2 apóstolos que têm nome grego, né? 2 apóstolos que têm nome grego. Um é Filipe, o outro é justamente André. Esses 2 apóstolos, tanto que vocês vão observar que esses 2 apóstolos, quando os gregos querem ver Jesus, eles procuram eles, tem uma afinidade com eles. Mas vamos adiante, isso não tem tanta importância, tá? Versículo 45. O que aconteceu com Filipe foi a mesma coisa que aconteceu com André e aconteceu com João. Ele quis compartilhar o Jesus que ele tinha encontrado, o Messias que ele tinha encontrado. Eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo uma grande deficiência nessa área aqui no Brasil. Eu falei com os irmãos, estava tendo um estudo com os irmãos sobre pregação expositiva, e nós estávamos falando que, infelizmente, muitos obreiros não deveriam pregar. Veja, não é porque a pessoa está falando de Jesus que ela deveria pregar. Porque às vezes, por não conhecer as Escrituras, ela faz um desfavor ao Evangelho. Ela anuncia um Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro, que vai confundir as pessoas que ouvem. Então, em vez de ajudar, atrapalha. Por isso que nós não devemos querer fazer missões por uma questão romântica, por uma questão de paixão. Vamos fazer missões, irmãos, vamos evangelizar. Como? Se você não conhece a palavra, se você não conhece o Evangelho, então você precisa pelo menos aprender. Por isso que é importante você estar na igreja, você estar numa escola dominical, você estar no estudo bíblico, você fazer um discipulado, porque você vai saber o que dizer, você vai saber falar sobre a razão da sua fé. Quando alguém, meio mal assombrado, né, esse som aqui, né? Mas quando alguém perguntar ou questionar você sobre a sua fé, você vai saber dizer o que é a salvação em Cristo. O que é o Evangelho? Porque Cristo morreu por você, porque Cristo teve que vir e derramar o seu sangue, porque nós somos pecadores, porque Deus vai derramar a sua ira sobre nós. Então são coisas básicas que nós vamos aprendendo aos poucos.
E aí você vai ver que é cheio de pregadores, cheio de igrejas, em todo canto, falando tudo, negociando a fé, mercadejando a palavra de Deus, trocando coisas na Bíblia por dinheiro, né? Se tornando homens riquíssimos, milionários por causa do engano que levam para as pessoas que ouvem esses homens. Mas aqui não. Esses homens aprenderam de Jesus, aprenderam quem era Cristo e levaram simplesmente a palavra. Olha, nós encontramos o Messias. Era mais fácil, porque o Messias estava presente ali. E qualquer dúvida que os homens tivessem, o Messias estava ali para responder. No nosso caso, o Messias, ele está em nós pelo Espírito Santo, e nós temos que responder pelo conhecimento que nós temos da palavra, pedindo a Deus a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo, para que nos use nessa palavra. Mas veja aqui, versículo 45, Filipe encontrou a Natanael. Natanael, irmãos, ele é de Caná da Galileia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, verso 2, por favor. Alguém pode ler, por favor? João, amém. Então, Natanael, que era de Caná da Galileia. Alguns até acham que Jesus vai para esse casamento em Caná da Galileia, que ele é convidado pela proximidade de Natanael, porque Natanael passa a ser um dos discípulos dele. Claro que isso é só uma conjectura, nós não temos certeza, mas é interessante. Natanael é de Caná, e Caná provavelmente é perto de Nazaré. Veja, Caná da Galileia, Nazaré na Galileia. Só que Jesus nasceu onde? Em Belém, da Judeia. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus, ele foi criado em Nazaré. Lembram por quê? Por medo de ser assassinado por Herodes. Mesmo Herodes o Grande tendo morrido, o reino de Herodes foi partido em 4 pedaços para os seus filhos. Então, um dos filhos reinava naquela região. E aí Herodes o tetrarca, né? Isso, foi Arquelau, que foi Arquelau. Então, veja bem, se eles voltassem para Belém, eles poderiam ainda correr o risco de perder o seu filho. Lembram da história que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, quando ele percebeu que tinha sido enganado pelos magos, que foram visitar o Messias, e que ele pediu, me diga onde ele está para que eu possa adorá-lo também. Mas Deus mostrou àqueles homens que eles não deveriam voltar, que eles não deveriam dizer onde Jesus estava. E depois o próprio Deus, através de sonhos, revelou a José que José deveria sair de Belém e ir para o Egito. E só depois da morte desse Herodes, que manda matar as crianças, é que Maria, José e Jesus voltam, mas não mais para Belém da Judeia. Eles ficam na região norte, na Galileia, em Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muita importância, um lugar onde com certeza ninguém iria imaginar que Jesus estaria ali. Ele é o rei prometido a Davi lá em Samuel. Ele é o rei que vai reinar para todo sempre. Então, irmãos, quando Filipe encontra Natanael, que era de Caná da Galileia, perto de Nazaré, veja que coisa interessante. Natanael aqui, se vocês forem para os evangelhos, vocês não vão encontrar nenhum discípulo com o nome de Natanael. Eu queria que vocês, antes da gente ir aqui, continuar, abra a sua Bíblia vamos abrir nossas Bíblias vamos abrir em Mateus. Mateus, vamos lá na escolha dos discípulos. Mateus capítulo 10, né? É isso mesmo? Tem a instrução para os 12, isso mesmo. Mateus capítulo 10, verso 1. A escolha dos 12 apóstolos. Vocês vão perceber que não tem o nome de Natanael aqui. Veja bem. Capítulo 10 de Mateus, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Está vendo? André e Pedro, Tiago e João. Filipe e quem? Filipe encontrou quem, irmãos? Natanael, né, João?
Mas aqui coloca Filipe ao lado de quem? Bartolomeu. Pois é. Provavelmente Natanael é quem? Nos evangelistas? Bartolomeu. Tá? Ele é esse Bartolomeu aqui. Aí vem Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A palavra Bartolomeu significa filho de Tomai. Na verdade, a palavra Natanael é um nome hebraico. Então, ele tinha essa... Ele é chamado de Bartolomeu pelos evangelistas, mas João usa o nome hebraico dele. Ele é Natanael. E a palavra Natanael significa Deus deu. Natanael significa Deus deu. Deus ofereceu algo. Mas isso não tem tanta importância. É só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Porque vocês vão ler e podem ficar com dificuldades. Agora veja o que é que Natanael vai dizer. Olha a palavra de Filipe no verso 45. Ele diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E agora? Olha a resposta de Natanael. Na verdade, Natanael perguntou, né? Respondeu perguntando: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe disse: eu não vou responder nada, vem aí e veja, somente isso, veja. Alguns estudiosos acham que Natanael, havia uma rixa entre a cidade de Caná e a cidade de Nazaré, e que por causa disso, Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, mas talvez a resposta não seja essa. Quando Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa como Messias, provavelmente é porque Natanael conhecia muito bem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento diz que o Messias jamais viria, jamais viria da Galileia, né? Ele tinha que vir da tribo de Judá e ele tinha que vir de Belém. A profecia aponta para Belém. Então, Natanael, quando diz, veja que ele diz: nós achamos o Messias. E o Antigo Testamento, aquele que o Antigo Testamento, que Moisés, que a lei, que os profetas falam dele, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael diz: espera aí, vocês acharam o Messias e vocês estão dizendo que o Messias vem de onde? De Nazaré? Aí é brincadeira, né? Comigo. Só que Jesus verdadeiramente não era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, ele é o verdadeiro Messias, mas por ter sido criado em Nazaré, por causa de Herodes o Grande, então ele é chamado de Jesus o Nazareno. É interessante essas coisas. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, por favor, vamos abrir em Lucas, por favor, capítulo 24. Observem que em Lucas, inclusive esse texto foi um dos textos que mais me marcou quando eu estava estudando o Antigo Testamento acerca da pessoa de Jesus. Muitas vezes nós só estudamos o Novo Testamento e achamos que o Antigo Testamento ele é um livro à parte, mas não há separação, irmãos. São dois testamentos, mas é um só livro. É uma só palavra, é a palavra de Deus. O Antigo Testamento ele vai preparar todas as coisas para nos conduzir a quem? A Cristo. Tudo que acontece no Antigo Testamento vai nos levar para Jesus Cristo. Eu só entendo que ele é o Cordeiro de Deus por causa do Antigo Testamento. Eu só entendo o sacrifício dele como inocente em nosso favor por causa do Antigo Testamento. Eu só entendo que ele é o Rei dos Reis, o Filho de Davi, por causa do Antigo Testamento. Eu só entendo a função dele de sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai, por causa do Antigo Testamento. Ele é quem vai nos reconciliar com Deus. Então, eu só entendo que o homem caiu em pecado e que é merecedor da ira de Deus por causa do Antigo Testamento. Então se completam todas as coisas. Eu só sei que ele é o segundo Adão por causa do Antigo Testamento que traz o primeiro Adão.
Então é importantíssimo, e aqui Jesus vai dizer algo interessante em Lucas 24. Lucas 24, versículo 32. Versículo 32. Ele aqui está explicando a palavra, ou seja, o Antigo Testamento, aos discípulos de Emaús. E no versículo 32, os discípulos, quando ele sai da presença deles, aí os discípulos dizem: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Já pensou? Jesus pregando para eles, provando no Antigo Testamento que o que ia acontecer, que o que aconteceu com ele estava profetizado, e aqueles homens estavam tendo seus corações compungidos por causa da palavra do Senhor. Agora vá para o verso, por favor, 44, desse mesmo capítulo de Lucas aí, 24, 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim, olha só, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora olha o 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eu sou sincero a vocês, irmãos, a minha mente não foi aberta da noite para o dia. Foi conhecendo a palavra, foi buscando a Deus, foi lendo as Escrituras, que eu fui aprendendo, até que eu pude enxergar o Antigo Testamento e ver todas as coisas apontando para o Senhor. Porque quando nós não lemos a Bíblia, e quando nós não começamos a perceber que tudo foi preparado para nos conduzir a Cristo, ou Cristo não é a base da nossa interpretação bíblica, infelizmente a gente aprende o Antigo Testamento só como legalismo. Só como legalismo. E aí você tem muitas igrejas que são bem legalistas, mas Cristo fica do lado. É só legalismo, é só isso, vista isto, vista aquilo, faça isso, faça aquilo. É só essas coisas, pesadas, esse jugo pesado que não é o jugo de Cristo, parecido com um dos tradicionais, irmão Roberto, fariseus com suas 613 leis, sendo quantas positivas? Pronto, tem lei para tudo. Eles dizem até quantos passos você pode dar, quantos quilômetros você pode andar no sábado, para não ser considerado trabalho. Isso, a Mishnah Torá, justamente. Correto. E aí você tem igrejas que se dizem evangélicas, que colocam um peso muito grande no seu ombro, leva você a conhecer a igreja, leva você a conhecer as doutrinas dos homens, as tradições dos homens, mas não vão levar você, como Cristo estava dizendo, a olhar para Ele. Veja, a lei, os salmos e os profetas falam de mim. É Ele que nós temos que enxergar, porque conhecendo o Filho, conhecendo Cristo, nós seremos libertos. Nós obedecemos a Deus e amamos a Deus porque Ele está em nós, porque o Espírito foi derramado em nossas vidas, em nossos corações. Então nós somos levados a amar. Mas a coisa por força, por tradição, por legalismo, não funciona, só agrada aos homens. É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas. Então ele abriu o entendimento dos discípulos, para que os discípulos, uma vez por todas, olhassem para a palavra de Deus e vissem nela Jesus Cristo como seu Salvador. Ele já tinha dito: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e da vida eterna. Então, quer conhecer a Cristo? Examine as Escrituras, olhe para a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus, que você vai conhecer a Cristo. Quando pediram um sinal a ele, os judeus, ele disse: um sinal já vos foi dado. O sinal de Jonas, que ficou 3 dias ali no ventre de um grande peixe.
Nós não sabemos que grande peixe é esse. Talvez um peixe chamado cachalote. Não é baleia, tá? Não tem baleia naquela região, mas naquela região tem um peixe chamado cachalote, e tem um espaço na cabeça dele, do qual já foram encontradas pessoas, e algumas delas vivas. Sabiam disso? Aí você pensa, isso é conversa da Bíblia? Não. Esse peixe cachalote, ele tem um espaço na sua cabeça, em que, a partir do momento que você entra pela sua boca, você pode ficar nesse espaço e consegue sobreviver por horas ali, dependendo da profundidade que o peixe vá. Porque tem a questão da pressão, tem tudo isso, né? É interessante ou não é? Pois é, e aí é um milagre também, tem a mão de Deus, então eu não tenho que a gente... Só não vão cair nessa conversa. Se tivesse dito que Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu acreditava. Não, aí peraí, né? A Bíblia nos leva a fé e a milagre, mas a besteira e a doidice também não, né? Pelo amor de Deus, né? Porque não tem crente assim? Eu creio, irmão, eu creio que até se Jonas tivesse engolido esse grande peixe, eu acreditava. Aí peraí, né? Aí o Senhor não precisa disso. Você vai ver que milagres acontecem na Bíblia, como nós vamos ver em Caná da Galileia, não vai dar tempo hoje, mas são milagres, são coisas extraordinárias, maravilhosas, mas que não levam ao absurdo que algumas pessoas querem que o milagre seja. Milagre não é absurdo, milagre é uma coisa extraordinária que vem para nos ensinar o poder e a glória que o nosso Deus tem. Mas vamos adiante. Então, Natanael, vocês abram agora, por favor. Então vocês já viram que quando Filipe disse, achamos o Messias que está lá, olha, profetizado. Eu não vou abrir os textos do Antigo Testamento, porque ficaria muito longo o estudo, mas abra, por favor, na Bíblia de vocês, em João capítulo 7, versículo 52, e aí você vai entender a crítica de Natanael. Quando Natanael diz, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Como é que pode? Você está dizendo que é o Messias, o Salvador, vem de Nazaré, filho de José? Aí você vai para João capítulo 7, versículo 52, aí você vai ver que esse era o problema também dos religiosos, porque eles achavam que Jesus também tinha nascido na Galileia, os fariseus, e eles conheciam a lei. E aí ele diz em João 7, 52, diz aí o texto, responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Esse profeta aqui é o profeta que Moisés tinha indicado. Lá em Deuteronômio 18, haverá um profeta que vai falar e vocês vão ouvir, e seria ainda maior do que ele. Esse profeta, segundo Atos, é Cristo, é o Messias. Por isso que quando perguntam a Elias, és tu profeta? Elias diz, não, esse profeta aí não sou eu não. É a mesma coisa que eles estivessem perguntando, né? Oi? Desculpa, João Batista. Quando perguntaram a João Batista, és tu profeta? Ele disse, não, esse profeta aí eu não sou não. Ele era profeta, mas não o profeta, porque o profeta é Cristo. E aqui todo mundo sabia que esse profeta, ou o Messias, ou o Salvador, não vinha da Galileia, muito menos de Nazaré. Ele viria de Belém, como está profetizado em Miqueias, né? Mas vamos lá para o nosso texto, João capítulo 1, vamos caminhar para o final, já está chegando a hora. E aí vai acontecer algo interessante. Qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Tem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe foi o seguinte, conheça ele, conheça-o. E aí vai acontecer algo interessante, que lendo o texto não dá para a gente perceber. Mas no verso 47 de João 1, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E agora? O que é isso aqui? O povo judeu e o povo de Israel tinham uma fama desagradável, que descendia de seu pai
Jacó. A palavra Jacó significa o quê? Usurpador, ladrão, né? Ladrão, a palavra Jacó. Enganador. Por isso que Deus vai mudar o nome dele para Israel, para príncipe do seu povo. Ele não vai ter o nome mais de Jacó. Mas quando ele recebeu, lembram que quando ele nasceu, ele já nasceu segurando o calcanhar do irmão, que era mais velho, eram gêmeos, e ele já nasceu lá pegado no calcanhar. Quando ele cresce e o irmão está com fome, ele está cozinhando lá, né, um cozido de lentilha, e o irmão pede, ele diz: não dou não, está com fome? Eu só dou se você me der o seu direito de primogenitura. Aí Esaú não ligou, tudo bem. Ele, então tá certo, foi feito o negócio. Veja que ele era um cara esperto. O seu nome tinha a ver com aquilo que ele iria ser, pelo menos no decorrer do seu desenvolvimento como homem. Depois Deus iria transformar a sua vida. Depois ele seria transformado pelo poder de Deus. Com certeza ele seria um homem de Deus. Não seria mais o mesmo. Depois ele vai e engana o pai, não é? Com a ajuda da mãe ele vai e engana o pai, ele mente. Ele engana para receber a bênção no lugar do filho, que ele tinha negociado com o filho, ele recebe a bênção. Mas tudo isso nós vamos ver através dessas coisas ruins e dos erros dos homens. Nós vemos Deus dirigindo todas as coisas para o seu propósito ser estabelecido. Então, ser descendente de Jacó, ser israelita, vir dele, que vai ter o nome de Israel, é ter uma fama de que, sabe, não tem um brasileiro, né? O brasileiro não tem uma fama desagradável? Não era diferente. O israelita, o descendente de Jacó, o judeu, ele não tem uma fama, ele não tinha uma fama, pelo menos nessa época de Jesus. Vocês estão esquecidos de Zaqueu? Estão esquecidos de Zaqueu? Então, quando Jesus olha para Natanael, Natanael era diferente. Quando ele olha para Natanael, ele fala de uma das características principais da vida de Natanael. E isso vai incomodar Natanael. Por quê? Tu me conheces de onde? Se eu estou te vendo agora. Vocês estão entendendo? Mas Jesus é Deus. Antes de nós virmos e existirmos, João Batista diz: ele já existe antes de mim. Ele tem a primazia. E aí Natanael, quando chega, ele ergue a sua voz, ou seja, Jesus ergue a sua voz e diz: eis um israelita, um verdadeiro israelita, porque esse era o propósito de Deus. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo vem de dolos, né? Que significa, não é dulos, né? Que é servo, mas vem de dolos, que significa engano, fraude. Você fraudar o outro, você enganar o outro. Nele não há dolo. E isso mexe com Natanael. O que Jesus está dizendo a Natanael é que Natanael é um homem íntegro. Que Natanael era um homem completamente íntegro. Era um homem que não vivia de engano, de laço, de fraude. Veja que à luz desse contexto ele está apontando para quem? Para Jacó. Nessa conversa com Natanael, Jesus está chamando a atenção para o texto de Jacó. Vocês vão entender depois no final desse textozinho aqui. Ele chama a atenção: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, provavelmente trazendo à memória de Natanael a história de Jacó, os enganos que Jacó fez. E aí, verso 48, por favor, vejam aí, verso 48. Antes do verso 48, deixa marcado aí em João 1, a gente tem um tempinho ainda. Abra só em um texto, por favor, em Gênesis 27, verso 35. Quem encontrar pode ler. Gênesis 27, verso 35, que é justamente a história, um pouquinho da história de Jacó. Pode ler, irmão. Já pensou? É isso mesmo. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Isso foi Jacó. Aí se você for para Gênesis 34, a gente não vai ler, mas dê um pulinho aí para o capítulo 34, né? No capítulo 34, no versículo 25, tem aí a traição de Simeão e Levi. Ou seja, os filhos de Jacó vão tomar atitudes semelhantes a dele.
vão enganar o povo para vingar, né, o que aconteceu com a irmã dele, né? Mas eles vão armar toda uma trama para matar todos os homens da cidade. Então parece que vai passando, né? O mau exemplo, ele continuou nessa descendência. Então, quando Jesus, pode voltar, irmãos, para lá, para o nosso texto, quando ele olha para Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele está dizendo: agora sim eu encontrei um israelita que não é enrolão. Se fosse para a gente, aí, isso aí é um brasileiro verdadeiro, um brasileiro honesto. Porque se você chegar lá no Congresso e disser, né, pega ladrão, não é verdade? Será que fica alguns? Deve ficar, né? Pouquíssimos, né? Eu ainda tenho um pouco de esperança, né? É como aquela música que diz: se gritar pegar ladrão, não fica um, né, meu irmão? Né? Uma música bem famosa, né, de Bezerra da Silva. Se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Já pensou? Pega ladrão. Então é uma vergonha para a gente. Mas o brasileiro, ele tem esse estigma onde ele chega. Você vai em Portugal, se você disser que é brasileiro, Deus queira que aquela pessoa português que fala com você, ele tenha bons exemplos de brasileiro na vida dele, porque se ele não tiver, ele vai pensar que você é do mesmo jeito. Eu fui pessimamente atendido em Portugal, algumas vezes, outras não. Porque parece que quando eles começam a conhecer você, aí tudo bem. Mas a primeira coisa, quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei chocado com o atendimento. Aí teve uma vez que eu estava sendo atendido por uma senhora, e ela bem simpática. Aí estava eu e minha esposa. Aí eu disse: mas a senhora é tão simpática. Geralmente os portugueses não são tão simpáticos conosco, que somos brasileiros. Sabe qual foi a resposta dela? Eu sou brasileira, lá de Recife. Ela disse. Só que ela estava falando com sotaque, né, de português. Ela disse: mas eu sou brasileira, lá de Recife, eu sou da terra de vocês. Vice? Eu digo: olha, tá vendo? Parece brincadeira, irmãos. Eu estava pedindo um café, ela servia café lá no aeroporto de Portugal. E aí, quando eu pedi o café, ela foi bem simpática com a gente, mas falando com sotaque, já mora há muitos anos, né? Falando como os portugueses falam. E eu disse: muito obrigado, olha, a senhora está de parabéns, muito simpática, viu? Porque a maioria dos atendimentos aqui dos portugueses é péssimo. Aí ela disse: mas é porque eu sou brasileira, já estou aqui há muito tempo. Eu digo: logo vi. Não, mas nós fomos atendidos por alguns portugueses muito bem também. Mas por quê? Porque tem muitos brasileiros que vão para Portugal e são uma vergonha. Vão para roubar, vão para fazer coisas erradas, vão para se envolver no crime. E infelizmente, irmãos, isso é ruim, porque o povo generaliza. Então quando Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, aí isso chama a atenção de Natanael. E no verso 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? De onde me conheces? É como se na mente de Natanael ele dissesse: rapaz, ele falou da minha vida toda. Eu sou um homem temente a Deus, eu sou um homem íntegro. E como é que ele fala isso se ele nem me conhece? Se é a primeira vez que eu estou vendo. Respondeu-lhe Jesus, e aqui é onde está: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Por que essa palavra de Jesus fez Natanael crer que ele era o verdadeiro Messias? É interessante. O que era que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Só Jesus sabe, né? É verdade. Mas alguns acreditam, por costume deles, era que eles separavam um tempo e procuravam uma figueira ou alguma árvore com sombra para ir orar. Para ir orar. Provavelmente Natanael estava orando debaixo de uma figueira antes de Filipe o encontrar. E a resposta de Jesus foi: eu te vi antes de Filipe te encontrar debaixo da figueira. Ele não só viu, como ele também, como Deus, ele sabia que Natanael estava orando. Isso foi suficiente, porque provavelmente era um lugar secreto de Natanael, da oração, onde era impossível Jesus saber que ele estava ali. E quando Jesus disse: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, então ele exclamou, veja,
é como se ele tivesse dado um brado e tivesse dito: mestre, tu és, veja, o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí com o tempo ele vai entender que Jesus não nasceu em Nazaré, né? Com o tempo ele vai perceber que Jesus verdadeiramente é um Messias nascido de Belém. Isso vai confirmar cada vez mais a sua fé, como cada vez mais que conhecemos a Cristo, a nossa fé é firmada. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ou uma pergunta, né? Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Eu prefiro mais a afirmação, mas vamos seguir nosso texto. Pois maiores coisas do que estas verás. Aí ele vai trazer a memória de Natanael, Jacó de novo. Veja versículo 51 para a gente encerrar. E acrescentou: em verdade, vos digo que verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe que referência é essa, irmãos? É a Gênesis 28, quando Jacó estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Ele está no deserto e ele vai dormir, coloca uma pedra como travesseiro e ali ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê uma escada, e nessa escada os anjos desciam e subiam, e ele se acordou com o coração cheio de temor a Deus, e ele disse: aqui é a casa de Deus, Deus está nesse lugar. Chamou aquele lugar de Betel, não é verdade? A maioria das nossas igrejas tem o nome de Betel, significa casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. E aí Jesus Cristo diz: olha, lembra de Jacó, que era usurpador, tu és íntegro. Lembra da transformação que Deus fez na vida de Jacó, na qual ele teve aquele sonho que marcou a vida dele, que anjos desciam sobre a escada e subiam. Deus estava presente naquele deserto, mostrando a Jacó que estava na vida dele, que iria guiá-lo, que iria protegê-lo. Lembras disso? Eu sou essa escada. Tu verás o Filho do Homem, ou sobre o Filho do Homem, os anjos descendo. Veja, ele diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó encontra seu antítipo, ou seja, a escada de Jacó aponta para a plenitude em Jesus Cristo. A escada representa a ligação, irmãos, entre a terra e o quê? E o céu. E quem é que nos liga? Quem é que liga os homens a Deus? Quem é que vai unir os homens a Deus? Jesus Cristo. Ele é essa escada. Por isso que ele diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É através do sacrifício de Cristo que ele reconcilia o pecador com Deus. O termo Filho do Homem é um termo usado para designar também a humanidade de Cristo, e é usado por Daniel, pelo profeta Daniel. A gente vai discutir isso lá na frente. Ele é chamado aqui de Filho de Deus, mas ele é chamado também de Filho do Homem. Amém? Então, veja que Jesus traz todo um diálogo para provar a Natanael e aos seus discípulos que ele é o Salvador. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como é bom, irmãos, nós podermos ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que a cada dia, como Natanael, nós possamos reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e como um Rei sobre todas as coisas, e crer nele, como ele mesmo disse, que coisas maiores ainda Natanael iria ver e os outros discípulos, assim como nós também temos visto em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu queria entrar em Canaã, mas o tempo não deixa. Próxima semana a gente estuda capítulo 2, né, o casamento em que Jesus está presente em Caná da Galileia. Amém, meus irmãos?